O versículo mais perigoso da Bíblia foi apagado. E talvez seja por isso que sua fé parece incompleta. Algo não está certo. Você sente isso lá no fundo, mesmo que nem sempre consiga explicar. Você já leu a Bíblia, já ouviu sermões, seguiu os ensinamentos. E ainda assim, algo parece estar faltando. As peças nem sempre se encaixam. Alguns versículos parecem incompletos, ou versículos removidos como se houvesse um vazio, um espaço onde antes existia algo poderoso. Algo que foi removido, enterrado ou reescrito. E se eu te dissesse que esse sentimento não é apenas imaginação? E se nunca te mostraram o quadro completo? Durante séculos as pessoas acreditaram que estavam lendo a palavra perfeita, intacta e inalterada de Deus. Mas a história conta outra coisa. Ao longo do tempo, mudanças foram feitas. Às vezes de forma sutil, outras de forma drástica. Versículos desapareceram. Alguns foram alterados, outros suavizados, reescritos ou até mesmo apagados completamente. E a verdadeira pergunta é: por quê? Quem decidiu o que deveria ficar e o que deveria sair? E mais importante, o que perdemos por causa disso? A verdade é que muitos cristãos vivem suas vidas sem nunca questionar se receberam a verdade completa. Assumem que cada palavra de sua Bíblia esteve sempre ali, intocada desde os dias dos apóstolos. Mas isso simplesmente não é verdade. A Bíblia que você lê hoje passou por centenas de anos de revisões, traduções e edições, muitas delas feitas por pessoas com poder, influência e, às vezes, com uma agenda. Algumas mudanças foram feitas para controlar, outras para manipular, e algumas, talvez as mais perigosas, para enfraquecer a autoridade dos crentes. Fique comigo até o fim, porque essa verdade foi escondida por séculos, e agora você está prestes a conhecê-la. Esse vídeo vai abrir ainda mais seus olhos e completar tudo o que você começou a entender aqui. Imagine que você está em um campo de batalha, cercado de inimigos, e antes de entrar nesse campo você recebe uma espada, uma arma para se proteger. Agora imagine que antes de te entregar essa espada, alguém cega o fio. Diminui o poder da lâmina, deixa a arma mais fraca, menos eficaz. Você ainda conseguiria lutar? Talvez. Mas estaria tão forte quanto poderia? Teria chance contra um inimigo que conhece o poder total da arma que você deveria ter recebido? É isso o que aconteceu com a palavra de Deus. A Bíblia é descrita como uma espada, mais afiada que qualquer lâmina de 2 gumes, capaz de cortar a mentira, a escuridão e a ilusão. Mas, e se ao longo do tempo o inimigo tivesse encontrado formas de enfraquecer essa espada? De fazer os crentes acharem que estão armados quando, na verdade, estão lutando com uma versão diluída da verdade? Alguns podem dizer que essas mudanças foram inocentes, apenas variações de tradução ou debates acadêmicos, mas a história mostra algo muito mais intencional. Muitos dos versículos alterados ou removidos o foram justamente porque carregavam autoridade, poder. Poder que certos grupos não queriam que os crentes comuns tivessem. Alguns versículos desafiavam sistemas religiosos, outros expunham as estratégias do inimigo, e outros ofereciam armas espirituais diretas àqueles dispostos a usá-las. Com o tempo, pouco a pouco, as verdades mais perigosas foram escondidas. Antes de continuar, se essa mensagem já está abrindo seus olhos, escreva amém nos comentários como um ato de fé. Isso mostra que você está pronto para descobrir a verdade que foi escondida por séculos. E aproveita. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque as próximas revelações podem transformar completamente a sua caminhada com Deus. Mas aqui vem a parte mais chocante. A maioria dos cristãos não faz ideia. Leem suas Bíblias sem questionar se algo pode estar faltando. Aceitam o que lhes foi dado sem perceber que existem manuscritos antigos, textos escondidos e escritos suprimidos que contam uma história muito maior. Sempre que esses textos perdidos são descobertos, há resistência. Quando os manuscritos do Mar Morto foram encontrados, revelaram textos preservados por milhares de anos e que diferem das traduções modernas. Ao comparar manuscritos antigos, estudiosos encontraram frases, sentenças,
até parágrafos inteiros ausentes das Bíblias modernas. Mas, ao invés de debaterem essas descobertas abertamente, muitos líderes religiosos escolheram o silêncio. Afinal, se as pessoas começassem a fazer muitas perguntas, poderiam perceber o quanto foi escondido delas. Mas hoje, o silêncio está sendo quebrado. A verdade está vindo à tona. E um dos versículos mais perigosos já removidos da história está prestes a ser revelado. Um versículo tão poderoso que, ao ser proclamado com fé, poderia destruir fortalezas do inimigo, expor enganos e restaurar a autoridade aos crentes, que, sem saber, estavam lutando com metade de uma arma espiritual. O inimigo nunca remove algo, a menos que seja uma ameaça. E este versículo era uma ameaça direta ao reino das trevas. Ele oferecia uma chave, uma estratégia, uma revelação que, se compreendida por completo, deixaria Satanás impotente. E foi por isso que ele foi apagado. A pergunta agora é: qual era esse versículo? Que palavras eram tão poderosas, tão perigosas, que precisavam ser escondidas? E mais importante ainda, o que acontece quando elas são trazidas de volta à luz? Porque uma vez que você conhece a verdade e recupera o que foi tirado, sua fé nunca mais será a mesma. O momento da revelação está chegando. Você está pronto? Durante séculos, os crentes leram suas Bíblias confiando que cada palavra em suas páginas havia sido preservada exatamente como Deus pretendia. Mas a história nos diz o contrário. Escondido sob camadas de tradução, revisão e até omissão deliberada, há um versículo tão poderoso que sua própria existência se tornou uma ameaça. Um versículo que, se proclamado com autoridade, poderia mudar tudo. O inimigo sabia disso, por isso ele foi apagado. Mas hoje nós o trazemos de volta à luz. Imagine encontrar uma peça que faltava de um quebra-cabeça. Uma peça que muda completamente a forma como você vê o quadro todo. É isso que este versículo representa. Ele não era apenas mais uma passagem das Escrituras. Era uma chave direta para a autoridade espiritual. Uma arma tão perigosa que aqueles no poder decidiram que era arriscado demais deixá-la nas mãos de crentes comuns. Mas qual era esse versículo? E por que ele precisava desaparecer? Uma das remoções mais chocantes da Bíblia é Mateus 17, 21. Nos manuscritos mais antigos, esse versículo diz: "Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum." Essas foram palavras ditas pelo próprio Jesus quando seus discípulos não conseguiram expulsar um demônio. Eles já tinham testemunhado milagres antes, já haviam curado enfermos, libertado pessoas, mas desta vez falharam. Confusos, perguntaram a Jesus: "Por que não conseguimos?" E a resposta dele foi clara: existem batalhas que exigem mais do que apenas fé. Elas requerem disciplina espiritual mais profunda. Porém, se você abrir muitas Bíblias modernas hoje, Mateus 17, 21 simplesmente não está lá. Em algumas versões, ele é completamente apagado. Em outras é jogado para uma nota de rodapé, como se fosse algo insignificante. Mas por quê? Por que um versículo falado por Jesus, um versículo que revela uma estratégia para vencer os tipos mais teimosos de trevas, seria removido? Porque ele é perigoso. Pense no que esse versículo revela. Nem todas as batalhas espirituais são iguais. Existem forças que não se rendem facilmente. Existem situações que exigem mais do que uma simples oração. Elas exigem persistência, sacrifício e um compromisso espiritual mais profundo. Esse versículo expõe uma realidade espiritual oculta. Uma realidade que aqueles com poder talvez não quisessem que o crente médio compreendesse totalmente. O inimigo não quer que essa verdade se espalhe, mas você pode mudar isso. Comente amém se você defende a palavra de Deus sem alterações. Inscreva-se para continuar conosco enquanto desvendamos o que foi escondido por tanto tempo. Ao remover esse versículo, o inimigo conseguiu algo assustador. Ele enfraqueceu o corpo de Cristo. Milhões de crentes deixaram de saber que certos tipos de fortalezas só podem ser quebrados por jejum e oração. Continuaram lutando contra os mesmos problemas.
enfrentando as mesmas batalhas, perguntando por que suas orações não tinham efeito, mas a resposta sempre esteve lá, apenas havia sido escondida. E Mateus 17:21 não é o único versículo removido. Outras passagens foram suavizadas, alteradas ou completamente apagadas. Por exemplo, em Marcos 9:29, um versículo paralelo, algumas versões modernas omitem as palavras "e jejum", esvaziando o versículo de todo o seu poder. Outro exemplo está em Atos 8:37, onde Filipe diz ao eunuco etíope que ele precisa crer em Jesus com todo o seu coração antes de ser batizado. Muitas Bíblias modernas apagam esse versículo. Por quê? Porque ele reforça uma verdade fundamental. A fé é uma convicção pessoal, não um ritual ou tradição imposta por autoridades religiosas. Todos esses versículos têm algo em comum. Eles empoderam o crente. Eles revelam segredos do mundo espiritual que fazem as fortalezas do inimigo desmoronarem. Eles mostram a autoridade real que os seguidores de Cristo têm. E é exatamente por isso que foram apagados. Imagine se todos os crentes soubessem dessa verdade. Imagine se todos entendessem o poder total do jejum, da oração, da fé inabalável. Imagine se cada pessoa oprimida, cada alma sobrecarregada, soubesse que a chave da vitória estava escondida delas há séculos. O inimigo perderia sua força, as correntes se quebrariam, a ilusão seria destruída. E é exatamente por isso que você está aqui agora. Porque essa verdade está ressurgindo, porque Deus está conduzindo o seu povo de volta ao conhecimento completo do que lhes foi tirado. Agora que você sabe que esse versículo foi removido, a pergunta se torna ainda mais urgente. Quem fez isso? Foi um erro inocente de tradução? Ou houve algo mais sombrio? Se essas mudanças foram intencionais, então devemos nos perguntar: quantas outras passagens da Escritura também foram alteradas? E o que mais foi escondido de nós? Ao longo da história, a Bíblia passou por inúmeras traduções, revisões e interpretações. Algumas dessas mudanças foram feitas com a intenção de tornar o texto mais claro, outras para acompanhar as transformações linguísticas ao longo do tempo. Mas o que acontece quando um versículo é removido intencionalmente? O que acontece quando as próprias palavras de Cristo, destinadas a equipar os crentes para a batalha espiritual, são retiradas? A remoção de versículos como Mateus 17:21 não foi um evento isolado, foi parte de um padrão maior. Um padrão que levanta uma pergunta perturbadora. Quem teve o poder de alterar a palavra de Deus? Muitas pessoas assumem que a Bíblia que têm em mãos hoje é exatamente a mesma que existia milhares de anos atrás. Que cada palavra foi preservada perfeitamente desde o tempo de Jesus e dos apóstolos. Mas a realidade é muito mais complexa. Embora a verdade de Deus seja eterna, o processo de copiar, traduzir e distribuir as Escrituras sempre esteve nas mãos de seres humanos. E os humanos são falhos. Nos primeiros séculos do cristianismo, diferentes grupos possuíam diferentes manuscritos. Algumas comunidades tinham acesso a certos textos que outras sequer conheciam. Não havia uma única Bíblia universalmente aceita nos primeiros séculos após Cristo. Em vez disso, líderes da igreja debatiam quais livros deveriam ser incluídos, quais deveriam ser deixados de fora e como os textos deveriam ser interpretados. E nesse processo, alguns versículos desapareceram. Um dos momentos mais significativos dessa transformação aconteceu no século IV, durante o reinado do imperador Constantino. Até então, o cristianismo era perseguido sob o domínio romano. Mas quando Constantino declarou o cristianismo como religião oficial do império, tudo mudou. De repente, a fé que havia sido construída sobre os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos tornou-se entrelaçada com o poder político. E com esse poder surgiu o desejo de controlar como as Escrituras seriam entendidas. No Concílio de Nicéia, em 325 d.C., líderes da Igreja reuniram-se para estabelecer doutrinas oficiais. Esse concílio teve um papel importante na unificação dos ensinamentos cristãos, mas também marcou o início de um controle formal sobre os textos bíblicos. A partir dali,
Certos escritos foram aceitos como canônicos, outros rejeitados como indignos ou até mesmo perigosos. A influência de autoridades religiosas e políticas moldou a forma como a Bíblia seria copiada e traduzida nos séculos seguintes. Mais tarde, durante a Idade Média, a Igreja Católica Romana manteve controle rígido sobre a interpretação bíblica. Naquela época, a maioria das pessoas comuns não tinha acesso às Escrituras. Somente padres e estudiosos conseguiam ler a Vulgata Latina, a versão oficial da Bíblia usada pela Igreja. Isso significava que os crentes comuns precisavam confiar no que lhes era dito, sem jamais ler a palavra por si mesmos. Aqueles que ousavam traduzir a Bíblia para línguas comuns, como John Wycliffe no século XIV e William Tyndale no século XVI, enfrentaram perseguições violentas. Alguns foram até mesmo executados por tentar tornar a Bíblia acessível ao povo. Mas o que isso nos diz sobre os versículos que foram perdidos? Significa que, por séculos, certas passagens puderam ser alteradas, apagadas ou reinterpretadas, e a maioria das pessoas jamais perceberia. Se um versículo fosse considerado radical demais, perigoso demais, contraditório às doutrinas estabelecidas, ele poderia ser removido silenciosamente. E essa prática não parou na Idade Média. Ela continuou até tempos modernos. Quando a versão King James da Bíblia foi publicada em 1611, ela incluía Mateus 17:21 e outros versículos que hoje estão ausentes em muitas traduções modernas. No entanto, em versões como a NVI, ESV e NLT, esses versículos foram apagados ou relegados a notas de rodapé, muitas vezes sem qualquer explicação. Os estudiosos afirmam que essas omissões se baseiam em manuscritos mais antigos que supostamente não continham esses versículos. Mas isso levanta uma pergunta ainda mais profunda. Por que alguns textos antigos os incluem, enquanto outros não? Quem decidiu quais versões eram mais confiáveis? E se alguns versículos foram removidos, quantos outros podem ter sido sutilmente alterados? Além dos versículos ausentes, há também diferenças de tradução que mudam drasticamente o significado de passagens fundamentais. Por exemplo, em algumas versões, Jesus se refere ao Espírito Santo como Ele, destacando sua identidade como uma pessoa da Trindade. Em outras, o Espírito é chamado de Isso, o que altera completamente a compreensão sobre o seu papel. Pequenas mudanças como essa podem parecer insignificantes, mas ao longo do tempo moldam a teologia, influenciam como os crentes veem a Deus. A remoção de versículos, as mudanças na linguagem, a suavização de certas verdades, tudo aponta para uma realidade inegável. A Bíblia foi alterada por mãos humanas, mas por quê? Seria apenas uma questão de diferenças de tradução? Ou haveria algo mais intencional por trás disso? As evidências sugerem que algumas dessas mudanças foram feitas para enfraquecer a autoridade espiritual dos crentes. Quando Jesus disse que certos espíritos só podem ser expulsos por jejum e oração, ele estava dando uma estratégia direta de guerra espiritual. Ao remover esse versículo, muitos crentes perderam o conhecimento de uma arma crítica. Ao mudar palavras, inverter sentidos e apagar passagens-chave, aqueles no poder garantiram que apenas alguns poucos tivessem acesso à verdade completa. Isso não é apenas sobre o passado, é sobre o presente. Hoje, milhões de cristãos leem versões da Bíblia que podem não conter a verdade completa. Eles enfrentam orações sem resposta, lutas espirituais que parecem não ter fim, uma fé que parece incompleta, sem nunca perceber que ensinamentos fundamentais foram retirados deles. Mas agora que essa verdade veio à tona, a pergunta é: o que faremos com esse conhecimento? Se sabemos que versículos foram removidos, se sabemos que palavras foram trocadas, se sabemos que significados foram distorcidos, como podemos recuperar o que foi perdido? E mais importante, como podemos garantir que as futuras gerações não sejam enganadas como tantas foram antes de nós? A constatação de que certos versículos foram removidos ou alterados da Bíblia não é apenas uma curiosidade histórica,
é uma ameaça direta a tudo que os crentes foram ensinados sobre a preservação das Escrituras. Durante séculos, os cristãos foram assegurados de que estavam lendo a palavra de Deus completa, intacta. Mas quando passagens como Mateus 17:21 e Atos 8:37 desaparecem de traduções modernas sem qualquer explicação, as implicações são profundas. Se esses versículos foram removidos, o que mais foi alterado? Se ensinamentos centrais foram tirados, como isso afeta a forma como entendemos a fé? A maior arma do inimigo é a mentira. Ele não precisa destruir a Bíblia para enfraquecer os crentes. Ele só precisa alterá-la o suficiente para causar confusão, para fazer as pessoas esquecerem sua autoridade espiritual, para tirar delas o conhecimento que as libertaria. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando versículos sobre jejum e oração desaparecem, quando os ensinamentos sobre guerra espiritual são suavizados, quando doutrinas que empoderam o crente são diluídas, o resultado é uma geração de cristãos que não andam na plenitude do poder de Deus. Isso não é teoria, é a realidade. Hoje muitos crentes enfrentam fortalezas espirituais que já deveriam ter sido destruídas. Eles oram, mas não veem resultados. Lutam contra tentações, mas se sentem impotentes. Enfrentam ataques espirituais, mas não sabem como se defender. Isso não é um acidente. Os versículos perdidos continham as chaves da vitória. E sem eles, milhões ficaram desarmados diante das estratégias do inimigo. Pegue novamente o exemplo de Mateus 17:21. Jesus não disse que todas as batalhas espirituais seriam vencidas com uma oração simples. Ele foi claro: alguns demônios só saem com jejum e oração. Essa foi uma revelação direta sobre a hierarquia do mundo espiritual, sobre como certos espíritos exigem um nível mais alto de disciplina espiritual para serem derrotados. Mas, em muitas Bíblias modernas, esse versículo está ausente. O resultado? Muitos crentes nem sequer sabem que o jejum é uma arma essencial na guerra espiritual. Eles oram e se perguntam por que suas lutas não terminam, sem saber que estão sem uma ferramenta vital que Jesus mesmo ensinou. Agora que você sabe o que foi removido, não deixe esse conhecimento ser desperdiçado. Comente amém se você está pronto para recuperar o poder completo da palavra de Deus. E antes de sair, inscreva-se para não perder a próxima revelação poderosa que pode mudar tudo. Esse mesmo padrão se repete em outras passagens removidas. Em Atos 8:37, Filipe diz ao eunuco etíope que ele deve crer em Jesus com todo o coração antes de ser batizado. Esse versículo estabelece uma verdade fundamental. A salvação vem por fé pessoal, não por rituais ou tradições religiosas. Mas esse versículo foi removido de muitas Bíblias. O resultado? Algumas denominações minimizaram a importância da fé pessoal, levando muitos a acreditarem que a salvação pode vir por práticas externas, em vez de um relacionamento íntimo com Cristo. Se esses versículos tivessem permanecido, como a igreja seria diferente hoje? Quantas pessoas andariam em vitória espiritual, conhecendo sua autoridade sobre as trevas? Quantas compreenderiam que a fé não é apenas ritual, mas convicção inabalável? A remoção dessas passagens não foi acidente. Foi um esforço estratégico para enfraquecer a eficácia dos crentes e garantir que apenas alguns tivessem acesso total à verdade. Mas essa mentira não durará para sempre. A verdade sempre encontra uma maneira de ressurgir. E agora que essas peças perdidas estão sendo reveladas, os crentes precisam fazer uma escolha. Continuarão confiando em uma versão incompleta do que lhes foi entregue, ou buscarão a verdade completa? A boa notícia é: esses versículos ainda existem. Eles podem ser encontrados em manuscritos antigos, traduções preservadas, textos históricos, mas apenas saber que existem não é suficiente. Os crentes precisam agir, precisam estudar, comparar traduções, buscar sabedoria do Espírito Santo para discernir o que foi escondido. Precisam recuperar as armas espirituais que lhes foram tiradas, usando a oração, o jejum e a palavra de Deus sem filtros para restaurar o que foi perdido. O inimigo tentou manter esse conhecimento enterrado.
Confiou no silêncio, na complacência, na suposição de que as pessoas nunca fariam perguntas. Mas no momento em que a verdade vem à tona, o poder dele é quebrado. Porque quando os crentes entendem o que foi tirado deles, eles não andam mais em ignorância. Não aceitam mais uma versão diluída de sua autoridade. Eles caminham no poder que sempre foi destinado a eles. Mas descobrir a verdade é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio é o que vem depois. Como os crentes podem garantir que as próximas gerações não caiam no mesmo engano? Como podemos proteger a integridade das Escrituras? Como podemos passar adiante a mensagem completa da Palavra de Deus? Agora que os versículos ocultos foram revelados, a responsabilidade está em nossas mãos. Vamos falar? Ou ficaremos calados? Vamos recuperar o que foi roubado? Ou vamos permitir que a mentira continue? A resposta a essas perguntas determinará o futuro da Igreja e a força espiritual daqueles que virão depois de nós. Agora que a verdade foi revelada, não há mais como voltar atrás. A constatação de que a palavra de Deus foi alterada não é apenas chocante, é transformadora. Muitos viveram suas vidas sem nunca questionar se estavam recebendo as Escrituras completas, confiando que cada versículo, cada ensinamento, cada doutrina era exatamente como sempre foi. Mas agora, a verdade está diante de nós. Versículos foram removidos, palavras foram trocadas e uma grande mentira foi exposta. E agora, o que fazemos com esse conhecimento? Como isso muda a forma como vivemos, oramos, cremos? Porque isso não é apenas sobre história, é sobre sua autoridade espiritual. É sobre seu relacionamento com Deus. É sobre sua capacidade de resistir aos ataques do inimigo. A remoção desses versículos não foi um acidente, foi um plano. Um plano para manter os crentes fracos, ignorantes de seu poder, separados da plenitude da verdade que Deus sempre quis que tivéssemos. Mas agora, nós sabemos, e a responsabilidade está nas nossas mãos. A primeira etapa, buscar a verdade completa. Não podemos mais ser crentes passivos, aceitando o que colocam diante de nós. Devemos nos tornar estudiosos da palavra, comparar traduções, buscar os significados originais, perguntar, por que isso foi removido? Quem teve o poder de mudar? A segunda etapa, reivindicar as armas espirituais que nos foram tiradas. Jesus não nos deu apenas palavras, ele nos deu autoridade. Autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos, vencer as trevas. Mas se não sabemos usar essas armas, como podemos caminhar em vitória? Os versículos perdidos contêm chaves cruciais para a guerra espiritual, para a fé, para o poder divino. Precisamos recuperá-los, precisamos orar de forma diferente, jejuar com propósito, declarar a palavra completa de Deus, sem compromissos. A terceira etapa, espalhar esse conhecimento. Milhões de crentes ainda não fazem ideia de que receberam uma versão incompleta das Escrituras. Continuam lutando, sofrendo, buscando respostas, sem saber que elas estavam escondidas o tempo todo. Mas agora que você sabe, você não pode permanecer em silêncio. Compartilhe essa verdade com sua família, com seus amigos, com todos que estiverem dispostos a ouvir, porque quanto mais pessoas despertarem para essa realidade, mais fraca se torna a mentira do inimigo. E por fim, permaneça firme na fé. O inimigo fará de tudo para semear dúvidas, para te convencer de que isso não importa, que é só uma questão de tradução. Mas agora que você viu as provas, você sabe a verdade. Cada palavra de Deus tem poder, cada versículo tem propósito, cada ensinamento, cada promessa que foi removida tinha um motivo espiritual profundo. E agora é hora de restaurar o que foi perdido. Se essa mensagem tocou seu coração, comente agora Amém. Compartilhe. E se ainda não está inscrito, inscreva-se, porque estamos apenas começando. Se você quer continuar essa jornada de revelações, eu deixei um vídeo especial nos comentários fixados e também aqui no canto da tela. Assista agora. O que Jesus disse sobre os tempos finais, e a igreja não te contou.
Esse vídeo vai abrir ainda mais seus olhos e completar tudo o que você começou a entender aqui. Juntos, estamos trazendo de volta o que foi escondido, restaurando o que foi apagado e caminhando na plenitude do poder que Deus sempre quis que tivéssemos. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te conduza nessa jornada. Sua libertação começa agora.